Olá, pessoal, bem-vindos. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, aí dependendo da hora que vocês estão assistindo a nossa videoaula. Meu nome é Lívia, sou professora de História e estou aqui para ajudar vocês aí a se preparar para esse concurso, né, já bastante aguardado, que é a prova da EPEMERGE. E a nossa ideia aqui hoje é fazer um mega aulão de exercícios, né, passando por todo o conteúdo que a gente tem aí previsão, né, de cair na prova. A gente vai fazer exercícios de expansão ultramarina, Brasil Colônia, Império, que são os conteúdos que caíram no último edital. Então, antes da gente começar aqui, na verdade, a fazer os exercícios, a minha ideia é dar um panorama para vocês do conteúdo que a gente tem expectativa, né, de cair. Como vocês sabem, né, todo mundo que faz concurso sabe, quando a gente começa a se preparar para uma prova, mesmo antes do edital sair, a gente se baseia nos editais anteriores. E a perspectiva é que realmente esse conteúdo se mantenha, a perspectiva da prova é um recorte de história do Brasil. Então, antes da gente começar os exercícios aí, fazer esse panorama de exercícios sobre a prova, eu gostaria de explicar para vocês qual o conteúdo que a gente está tomando como parâmetro para a escolha dos exercícios. E isso vai ajudar vocês também a saber o que estudar, como começar a estudar por agora. Então, eu vou mudar aqui a câmera para a gente dar uma olhadinha aqui no nosso quadro. Eu vou fazer com vocês algo que eu acho sempre muito, muito vantajoso para a gente estudar história, que é, portanto, linha do tempo, né? Não sei, vocês lá no tempo da escola já devem ter preparado alguma linha do tempo em algum momento. Nessa linha do tempo, nós vamos localizar os conteúdos que caíram no último edital, tá? Esse edital, ele veio, na verdade, os dois últimos editais, né, as provas de 2010 e de 2014, vieram com o mesmo conteúdo que eu vou explicar aqui para vocês. Antes de eu identificar aqui, localizar no tempo esses conteúdos, eu gostaria de lembrar vocês a importância da disciplina de História nessa prova, né? Na nossa última prova de 2014, ela foi o terceiro critério de desempate, levando em consideração que o primeiro foi redação, o segundo português e o terceiro história, que significa que, tirando a redação, né, que não é uma prova objetiva, né, de múltipla escolha, na verdade, a história foi o segundo critério de desempate, ou seja, é uma disciplina que é considerada bastante importante, né, para essa corporação. Então, é importante já começar desde agora, como vocês estão fazendo o estudo, uma vez que é um conteúdo bastante extenso, e aí é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Esse edital, ele veio com 4 pontos que eu vou localizar para vocês aqui na nossa linha do tempo, tá? Ele começa, então, com o primeiro conteúdo que a gente chama... Na verdade, eu vou começar pelo segundo ponto do edital e no final vocês vão entender porque eu não comecei pelo primeiro. Então, o segundo ponto de edital, na verdade, começa com o que a gente chama de Brasil Colônia. Que é um período, então, que começa, né, em 1500... com, portanto, a chegada, né, das caravelas, da viagem, então, de Cabral ao Brasil, e vai até o processo de independência do Brasil, em 1822, né? Vou escrever aqui embaixo, com uma outra caneta, quais são os marcos, né, dessas datas. Então, aqui a gente tem a chegada de Cabral, a chegada dos portugueses, né, que é a viagem de Cabral. Em 1822, a gente tem o processo de independência do Brasil. Isso aqui, então, que a gente chama de Brasil Colônia, né, é o segundo ponto do edital todo esse período. Então, esse é o segundo, e o terceiro, tomem cuidado com isso, é um ponto do edital que está, na verdade, dentro desse primeiro, tá? A gente chama essa fase de período joanino. Ele ainda é o período do Brasil Colônia, mas ele é bastante específico, porque ele é marcado pela vinda da corte portuguesa para o Brasil. Então, são os últimos anos ali, já do processo de independência do Brasil, quando o processo se acelera. Então, ele aparece como um segundo ponto do edital, separado, inclusive, desse primeiro. Então, começa, o marco inicial é o ano de 1822.
1808, né? Com a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Vou virar aqui para escrever, depois eu volto. Com a vinda ou a chegada, né, da corte portuguesa ao Brasil. Então, bom, esse daqui é o segundo ponto do edital, esse período que vai entre 1808 e 1822, tá? E depois disso, o próximo ponto do edital é Brasil Império, que é um período que vai entre 1822 e 1888, desculpa, 89, e é, portanto, marcado pela Proclamação da República. Tá? E os últimos editais, portanto, tiveram esse recorte temporal, que significa que não caiu Brasil República, né, nesse conteúdo. Caiu Brasil Colônia, Brasil Império, esse período joanino que fica dentro, né, do período do Brasil Colônia, e esses são, então, o segundo, o terceiro e o quarto pontos do edital, tá? Vou marcar aqui. Esse é o segundo, esse é o terceiro período e esse é o quarto. E esqueci de colocar aqui, né, pra gente não se perder, vou botar aqui, ó. A gente chama isso aqui de período joanino. E esse deve estar se perguntando, ah, beleza, tá, mas e aí o primeiro ponto do edital? Pois é, o primeiro ponto do edital é o ponto importante, tá? Porque ele é o único ponto de história geral que cai na prova, né? Que cai nominalmente. Então eu vou explicar para vocês que tem algumas sacadas aqui onde história geral pode ser cobrada, apesar de ser uma prova de história do Brasil. Mas tem um conteúdo nominalmente, né, de história geral, que cai, que foi o primeiro ponto do edital nas duas últimas provas, que é o que a gente chama de expansão ultramarina europeia, e na prova de vocês aparece especificamente expansão ultramarina portuguesa. Isso porque Portugal não é a única nação europeia a fazer expansão ultramarina, mas ela é a primeira, e, portanto, ela é considerada como muito importante, a pioneira, mas também porque é o processo de expansão ultramarina portuguesa que vai levar Portugal a colonizar o Brasil. Então, por que esse conteúdo aparece como ponto do edital? Porque, né, para essa corporação, eles compreendem que a história do Brasil começa no contato com os europeus. E é esse processo que marca a chegada, o contato dos europeus aqui com as populações no Brasil, nativas, e a colonização, exploração e toda a extração das riquezas da população e do território brasileiro. Então, vou localizar para vocês aqui, na linha do tempo, onde está esse conteúdo, que é um conteúdo importante. Tá antes do Brasil Colônia, portanto, aqui nós temos a expansão ultramarina. Vocês podem encontrar a expansão ultramarina, a expansão marítima. Ela tem o marco inicial, o ano de 1415, que é quando Portugal vai, então, né, depois de iniciar seu processo de expansão, ter o primeiro contato ali com a primeira região na África, bem no norte da África, que é Ceuta, é a conquista de Ceuta. Então, portanto, localizamos aqui o primeiro ponto do edital. Então, temos expansão marítima portuguesa, Brasil Colônia, período joanino dentro do período de Brasil Colônia, e aí depois nós temos o Brasil Império, finalizando o edital na Proclamação da República em 1889. Então, esse é o conteúdo, né, das últimas provas, é o que a gente tem a expectativa de cair na próxima prova, né? Claro que podem acontecer algumas alterações, pode ser incluído, por exemplo, o Brasil República ou não, mas para quem está adiantando o estudo, estudar esse conteúdo aqui já mata boa parte do conteúdo de História do Brasil, né? Esse conteúdo estará presente. E aí uma observação importante aqui já para a gente adiantar.
Não esqueçam que esse ano, né, a gente tem uma data aí comemorativa dos 200 anos da independência do Brasil. E, portanto, né, as provas de história, elas trabalham muito com isso que a gente chama de efemérides, ou seja, são datas aniversariantes, né? Podem ser comemorativas ou descomemorativas, mas que estão fazendo aniversário. E aí, levando em consideração que é a data da independência do Brasil, né, a gente está falando de uma corporação. Então, é muito possível que algum conteúdo ou da própria independência do Brasil ou algum conteúdo relacionado à independência do Brasil possa cair na prova, tá? Então, aqui também, aí já deixo esse alerta, é uma fase da história do Brasil que, apesar de no conteúdo não aparecer nominalmente, né, algum conteúdo de história geral e europeia, é uma segunda parte na qual a história europeia pode ser cobrada. Porque a vinda da corte portuguesa para o Brasil está extremamente, né, diretamente relacionada com os acontecimentos na Europa, né? A corte portuguesa vem para o Brasil fugindo, né, de uma ameaça de invasão napoleônica. Tinha acabado de ocorrer a Revolução Francesa, estava acontecendo o período napoleônico na Europa, e aí a corte portuguesa vai ser ameaçada de invasão e a corte vem para o Brasil, né? A corte, não só a corte, a realeza em si, né, mas um conjunto enorme de famílias nobres com seus bens, eles fogem para o Brasil com o apoio da frota naval inglesa, tá? Com o apoio da corte inglesa. E isso vai criar uma dependência de Portugal. Na verdade, Portugal já era dependente, mas vai aprofundar a dependência de Portugal em relação à Inglaterra. Só que logo depois tem a independência do Brasil, em 1822. E isso é interessante porque tem um ponto no edital que costuma muito aparecer, que é o que a gente chama de presença inglesa no Brasil. A presença inglesa no Brasil, ela é muito forte no final do período colonial e toda a época imperial. E a gente não está falando de uma ocupação territorial da Inglaterra aqui no Brasil. Isso não aconteceu. A gente está falando, na verdade, de uma presença no sentido econômico. A Inglaterra vai, né, ao longo do final da colônia no Brasil, fazer com que Portugal se torne muito dependente economicamente da Inglaterra. E como nós éramos colônias de Portugal, a gente vai herdar essa dependência. Então, quando aparece no edital, né, esse ponto que está dizendo, né, presença inglesa no Brasil, não é uma ocupação colonial do território, é, portanto, uma dominação, né, econômica. Então, bom, tendo apresentado aqui para vocês esse panorama geral do nosso conteúdo, agora, então, a gente vai começar a fazer exercícios e durante os exercícios a gente vai voltar a localizar algumas coisas nessa linha do tempo, né? Alguns períodos aqui, subdivisões do período que eu não coloquei nessa primeira linha, mas vou apresentar para vocês nos exercícios. E também a gente vai trabalhando os conteúdos ao longo, né, dos exercícios. Então, vamos voltar aqui. A gente vai passar, então, para a nossa primeira questão. Um movimento muito importante quando a gente está estudando história, seja quando a gente está estudando ou quando a gente está fazendo exercícios ou já está fazendo as provas, né? É sempre localizar o tempo e o espaço. E não é à toa, né, que eu fiz com vocês essa linha do tempo e localizei para vocês onde está a história geral e onde está a história do Brasil, porque isso é um processo fundamental para a compreensão da história. Isso ajuda vocês a responder as questões, tá? Eu vou mostrar, inclusive, para vocês, conforme a gente estiver fazendo, a gente não só vai trabalhar conteúdo, mas vai trabalhar algumas técnicas que ajudam vocês a responder questões, mesmo quando a gente não tem domínio daquele conteúdo, tá? Então, localizem sempre o espaço e o tempo, a gente vai fazer esse processo no início das questões. Então, vamos lendo juntos essa questão, né? Começa com o texto, né? Tá entre aspas, é citado, é retirado de algum lugar, apesar de não ter referência aqui. Mas diz assim: sem dúvida, a atração para o mar foi incentivada pela posição geográfica do país, próximo às ilhas do Atlântico e à costa da África. Dada a tecnologia da época, era importante contar com correntes marítimas favoráveis, e elas começavam exatamente nos portos portugueses. Mas há outros fatores da história portuguesa tão ou mais importantes. Isso aqui é um gancho, né? É uma fonte, é um texto sobre o assunto. Então, a gente olhou, né? Vocês já com um acúmulo de estudo vão olhar e vão saber que isso aqui é uma questão sobre expansão marítima europeia, tá? Aqui. Então, portanto, está falando ali do século XV, antes da chegada dos portugueses. Então, pode ser, quando vocês olham, vocês já fazem um recorte na cabeça de vocês, né? E já conseguem limitar um pouco mais, né?
a abrangência do conteúdo, o que facilita muito, né? Porque aí você já vai deixar um pouco de lado aqueles conteúdos do Brasil Colônia e do Brasil Império. Você sabe que é o comecinho do conteúdo, então pode ser alguma coisa especificamente sobre a expansão ultramarina portuguesa, ou pode ser o contato da expansão ultramarina, ou seja, o contato dos portugueses com a colonização do Brasil, os primeiros anos. Mas percebem como essa localização no tempo já ajuda a limitar, né? Porque a história é uma abrangência de conteúdo muito grande. Então, quando se localiza no tempo, você já limpa a sua mente, já fala, ó, uma série de conteúdos não vai estar relacionado aqui. Então, vamos lá. Qual é a pergunta, o comando da questão? Assinale a alternativa que apresenta outros fatores da participação portuguesa na expansão marítima e comercial europeia, além da posição geográfica, porque é isso que ele está falando no final, né? Então, ele diz que a posição geográfica, né, foi até um impulsionador, mas outros fatores da história portuguesa são tão ou mais importantes. Isso aqui é uma questão de conteúdo bem clássico sobre esse processo histórico, tá? Então, vamos lá. Opção 1. O apoio da Igreja Católica, desde a aclamação do primeiro rei de Portugal, já visava tanto a expansão econômica quanto a religiosa, que a expansão marítima irá concretizar. B. Para o grupo mercantil, a expansão marítima era comercial e aumentava os negócios, superando a crise do século. Para o Estado, trazia maiores rendas, para a nobreza, cargos e pensões. Para a Igreja Católica, maior cristianização dos povos bárbaros, entre aspas. C. O pioneirismo português deve-se mais ao atraso de seus rivais, envolvidos em disputas dinásticas, do que a fatores próprios do processo histórico, econômico, político e social português. D. Desde o seu início, a expansão marítima, embora contasse com o apoio entusiasmado do grupo mercantil, recebeu o combate dos proprietários agrícolas, para quem os dispêndios com o comércio eram perdulários. E ao liderar a raia miúda na Revolução de Avis, a burguesia manteve a independência de Portugal, centralizou o poder e impôs ao Estado o seu interesse específico na expansão, tá? Vamos lá, eu vou adiantar para vocês qual é o gabarito dessa questão. O gabarito está na letra B. Para o grupo mercantil, a expansão marítima era comercial e aumentava os negócios, superando a crise do século. Para o Estado, trazia maiores rendas, para a nobreza, cargos e pensões, para a Igreja Católica, a maior cristianização dos povos bárbaros. Por quê? Olha só que interessante. Essa opção aqui, ela traz o interesse de todos os grupos sociais envolvidos na expansão ultramarina. Os grupos mercantis, que são a burguesia, deixa eu marcar aqui também. O próprio Estado português, a nobreza e a Igreja Católica. Todos eles, né, tiveram interesses e se beneficiaram no processo de expansão ultramarina. E aí ele está perguntando, assinale a alternativa que apresenta outros fatores da participação portuguesa na expansão marítima e comercial europeia, além da posição geográfica. Então, o gabarito é a letra B, porque é o mais completo. Qual o problema da letra A? O apoio da Igreja Católica, desde a aclamação do primeiro rei de Portugal, já visava tanto a expansão econômica quanto a religiosa, que a expansão marítima iria concretizar. A letra A, ela tem o mesmo problema da letra E, tá? A burguesia manteve a independência de Portugal, centralizou o poder e impôs ao Estado o seu interesse específico na expansão. Olha, já avisava. Prestem atenção que essas duas questões, onde é que está o erro delas? De atribuir a processos muito anteriores, né? Ou seja, a aclamação do primeiro rei de Portugal, isso vai acontecer no século XII. A expansão ultramarina é no século XV, tá? Começa em 1415. Isso aqui é no século XII. A Revolução de Avis vai acontecer em 1389, ou seja, século XIV. Essas duas opções, ela dá a impressão de que quando esses processos aconteceram, a expansão ultramarina já estava em vista desses grupos. Isso não é uma verdade, tá? No século XII e no século XIV, a expansão ultramarina não estava na mentalidade desses povos. Então, não faz sentido.
C. O pioneirismo português deve-se mais ao atraso dos seus rivais envolvidos em disputas dinásticas do que a fatores próprios do processo histórico, econômico, político e social de Portugal. Isso está absolutamente errado. Na verdade, o pioneirismo português se deve ao próprio processo histórico português, que foi o primeiro Estado moderno a se centralizar. E D. Desde o seu início, a expansão marítima, embora contasse com o apoio entusiasmado do grupo mercantil, recebeu o combate dos proprietários agrícolas, para quem os dispêndios com o comércio eram pendulares. Não, isso não é verdade, né? Essa nobreza agrícola ela vai também participar e ela vai apoiar o processo de expansão ultramarina, inclusive é o que consta no gabarito correto, que para a nobreza também, né, tinha interesses ali a serem atendidos. Então, portanto, o gabarito é a letra B, tá? Vamos para a nossa próxima questão. Essa questão eu acho ela muito boa e ela vai trazer aqui também um outro elemento fundamental de realização de prova, tá? Que ajuda a responder muitas questões. Deixa eu explicar para vocês. Vamos lá. Tem dois mapas, mapa 1, mapa 2, tá? Uma questão que trabalha com mapa e ele vai dizer: as mudanças ocorridas nos territórios representados entre os mapas 1 e 2 estão relacionadas? Beleza. Vamos entender as mudanças ocorridas nos territórios. É uma questão que os mapas não estão aqui de forma figurada, estética, só para ilustrar a questão, tá? Os mapas vão dar o gabarito da questão. Até porque a gente vê que é um comando muito simples, não traz muitas informações sobre de quando são esses mapas, o que eles representam, né? Poderia ser de qualquer período histórico, feito por qualquer navegador ou por qualquer nação. Ele, então, não identifica no comando da questão que mapas são esses. E aí você vai dizer, nossa, mas como é que eu vou responder essa questão? É dificílima. Beleza, a gente vai aos mapas, tá? Ela é mais simples do que parece, mas exigia essa sagacidade do candidato. Prestem atenção, vou até marcar de vermelho. Quando a gente olha os mapas, ele tem uma primeira parte dele um pouco parecido, prestem atenção, né? A gente tem aqui o que está representando a Europa e a Ásia, ó, Europa e a Ásia. Claro, os mapas não são idênticos, tá? Mas eles são semelhantes. A gente tem aqui uma representação da África, e a gente tem aqui uma representação da África. E aí, aqui você tinha que prestar atenção em duas coisas. Como é que eu vou identificar esses mapas? De quando eles são? Gente, aqui, ó. Tá? Nessa letrinha miúda, que muitas vezes a gente realizando prova faz o quê? Passa batido, nem olha, né? São as referências dessa fonte. No caso, essa fonte são mapas, mas poderiam ser um texto. Foi o que eu comentei que na questão anterior não tinha, né? Porque tem um trecho em parágrafos, ou seja, foi tirado, é referência de algum lugar, de algum texto, mas não diz de quem é, da onde é. Então, nesse caso, né, é nas datas que você vai achar o gabarito, tá? Porque prestem atenção. Aqui diz, vou ampliar, que talvez não esteja muito visível, cerca de 1490, no primeiro mapa. O segundo mapa vai dizer pra gente o quê? 1507, tá? Vamos guardar essas duas datas. Para além disso, quando a gente olha os mapas, a gente percebe que eles têm esses territórios muito semelhantes, mas no segundo mapa aparece alguém novo. Prestem atenção aqui no território. Essa extensão de terra aparece no segundo mapa, mas não está presente no primeiro. E o primeiro mapa é de 1490, sendo que o segundo é de 1507. Prestem atenção que a chegada de Colombo na América, deixa eu botar aqui mais pra baixo, data de 1492. É a viagem espanhola, né? E Colombo vai chegar à América. A chegada dos portugueses ao Brasil, 1500. Ou seja, o que tem de diferente do primeiro mapa e do segundo mapa? O primeiro mapa é anterior à chegada dos europeus à América. É 1490, correto?
E, portanto, é por isso que esse território não está representado nesse mapa. Vejam aqui, ele não existe, porque esse território é a América. Em 1490, os europeus não sabiam da existência da América. Só que em 1507 eles sabem. Portanto, o gabarito exigia análise do mapa e exigia a percepção, a atenção às datas, a referência que o mapa traz. Tá? Então, não pulem essas letrinhas que aparecem aqui, né? Pode ser um texto, um mapa, uma fotografia, um quadro, seja o que for, que a questão traz como fonte, não pulem, tá? Porque pode ajudar vocês a responder. Nesse caso aqui, era a única forma de responder, inclusive. Então, vamos às opções. A reforma protestante que permitiu aos cartógrafos ampliar os horizontes da representação devido à menor pressão religiosa? Não. As reformas protestantes, na verdade, geraram uma enorme pressão religiosa, principalmente sobre a religião católica, né? Então, não pode ser o gabarito. A Revolução Industrial que levou à expansão do capitalismo e à ampliação das fronteiras da economia mundial. Por que esse não pode ser o gabarito? Olha aqui as noções de tempo. A Revolução Industrial vai acontecer quando? No século XVIII. A gente está falando aqui dos séculos XV e XVI. Como é que uma transformação anterior pode ter sido influenciada por uma transformação posterior? Ou seja, também não pode ser a B, tá? Mesma coisa da C. Aos avanços do iluminismo na Europa, o iluminismo também é século XVIII. Então, não pode ser, né? É alguma coisa que aconteceu ali nos séculos XV ou XVI. Letra D. A expansão marítima comercial. Opa, isso aconteceu nos séculos XV e XVI. Tem tudo a ver com a conquista da América, que fez com que os europeus se deparassem com terras até então desconhecidas. Olha só, perfeito. Vamos guardar, vamos ler a última. A retração manufatureira industrial da Europa, que levou os europeus a buscarem alternativas econômicas em outras regiões do planeta. Também não pode ser. Nesse período, a Europa não passa por retração. Pelo contrário, ela passa por expansão. A expansão ultramarina, né? Ela é uma expansão marítima e comercial. Portanto, o gabarito é a letra D. Tá? Então, vamos para a nossa próxima questão. Trabalhando sempre com o conteúdo e com técnicas de resolução, tá? Vamos lá. Os portugueses chegaram ao território depois de denominado Brasil em 1500, mas a administração da terra só foi organizada em 1549. Isso ocorreu porque, até então, vamos lá, primeiro localização de tempo e espaço, né? A gente já viu que é história do Brasil, né? Tá falando do Brasil, tá falando da chegada dos portugueses da história do Brasil, tá falando já de 1500 e 1549, ou seja, é o iniciozinho do período colonial. Eu falei para vocês que tem algumas outras subdivisões de tempo que eu ia apresentar para vocês durante as questões. Então, vou colocar uma delas aqui, tá? Vou colocar aqui a linha do tempo. Não vou colocar tudo de novo não, tá? Vou só colocar um intervalo aqui do que a gente chama de Brasil Colônia mesmo. Então, vai de 1500 a 1822, como vimos. O que acontece é o seguinte, existe um períodozinho aqui dentro desse intervalo de tempo, de 1500 a 1530, esses 3 séculos aqui, 30 anos, em que Portugal vai tomar posse do território brasileiro, território colonial, né? Na verdade, o território americano que vai vir a ser o Brasil, mas ele não inicia uma colonização efetiva. Por quê? A intenção da expansão ultramarina que a gente estava comentando antes, estudando, é fazer um processo de encontrar uma nova rota comercial para alcançar o comércio oriental, tá? Ou seja, para encontrar as Índias e fazer uma nova rota de comércio para um comércio que já existia, mas um novo caminho, fugindo ali das rotas mediterrâneas. O que vai acontecer Portugal vai, nesses primeiros 30 anos, estar muito envolvido e lucrando muito com esse comércio. Mas ele já vai ter recebido terras na América no processo de divisão com a Espanha, tá? A Espanha, como vimos na questão anterior, vai chegar na América em 1492. Portugal e Espanha vão dividir as terras conquistadas com o Tratado de Tordesilhas em 1494. Em 1500, Portugal envia, então, né, uma viagem, que é a Viagem de Cabral, que é a segunda viagem portuguesa em direção ao Oriente, mas que tem como um dos objetivos passar no território americano e tomar posse desse território do que vai vir a ser o Brasil, tá?
Então, isso vai acontecer. O Brasil toma posse do território em 1500, só que até 1530 ele está muito envolvido, né, e lucrando com o comércio oriental e não vai ocupar efetivamente o território. A gente chama, portanto, esse período de período pré-colonial. Que vai de 1500 até 1530. Tá? Então, guardem isso. A gente vai usar essa temporalidade para responder a questão. Então, vamos lá. Ele está perguntando, ele está dizendo que os portugueses chegaram ao território em 1500. Correto, faz sentido com a nossa linha do tempo. Mas a administração da terra só foi organizada em 1549. Isso ocorreu porque, até então, os índios ferozes trucidavam os portugueses que se aventurassem a desembarcar no litoral, impedindo assim a criação de núcleos de povoamento. Isso não é uma verdade, tá? Porque nesse primeiro momento, e só no primeiro momento, a relação entre os indígenas e os portugueses foi uma reação de estranhamento, uma reação de surpresa, mas até de cooperação, porque, afinal das contas, né, é o momento em que há a troca de mercadorias, os indígenas fornecendo para o Brasil e os portugueses fornecendo também mercadorias de interesse indígena, né, como as ferramentas de corte, né, facões, machadinhas, serrotes. Então, a primeira não está certa. B. A Espanha, com base no Tratado de Tordesilhas, impedia a presença portuguesa nas Américas, policiando a costa com expedições bélicas. Também não é verdade, tá? Porque o Tratado de Tordesilhas divide as terras conquistadas entre Portugal e Espanha. E o Tratado de Tordesilhas já dá um pedaço do território a Portugal. Então, isso não é uma verdade, tá? Porque a Espanha não vai impedir a presença. As forças e atenções dos portugueses convergiam para o Oriente, onde vitórias militares garantiam relações comerciais lucrativas. Opa, esse gabarito parece muito correto. Vamos guardar, vamos ler os outros dois. Os franceses, aliados dos espanhóis, controlavam as tribos indígenas ao longo do litoral, bem como as feitorias da costa sul-atlântica. Isso não é verdade. Primeiro que França e Espanha não eram espanhóis e os franceses não controlavam as tribos indígenas, nem as feitorias da costa sul-atlântica, fosse a costa, né? Quando ele está falando sul-atlântica, ele pode estar falando da América ou da África. Isso não é verdade. Os franceses, nesse período, não têm domínio das feitorias nessa região. E letra E. A população de portugueses era pouco numerosa, impossibilitando o recrutamento de funcionários administrativos. Isso também não foi um empecilho. Na verdade, então, como eu falei para vocês, o que explica os portugueses só terem efetivado a colonização, a organização administrativa, a partir de 1530, mas existe um marco em 1549, que é a criação do governo geral, é então a letra C. As forças e atenções portugueses convergiam para o Oriente, onde vitórias militares garantiam relações comerciais lucrativas. Tá? Então, nossa próxima questão aqui. Vamos lá. Não tendo o capital necessário para realizar a colonização no Brasil, pois atravessava uma séria crise econômica, Portugal decidiu adotar o sistema de capitanias hereditárias. Ou seja, também estamos falando do Brasil colônia, localização, espaço temporal, tá? História do Brasil, período colonial. É correto afirmar que as capitanias foram entregues a capitães donatários com o compromisso de promover seu povoamento e exploração, contudo, poucos eram os direitos e os privilégios que recebiam em troca. B. O sistema foi adotado devido à presença de estrangeiros no litoral, à péssima situação econômica financeira de Portugal e a seu sucesso nas ilhas do Atlântico. C. As capitanias eram pessoais, transferíveis, inalienáveis e não podiam ser passadas para seus herdeiros. D. O sistema era regulamentado por dois documentos, a Carta de Doação e o Foral, sendo que na Carta de Doações vinham detalhados os direitos e deveres dos donatários, além dos impostos e tributos a serem pagos. E letra E. A administração política da colônia tornou-se centralizada, assim como a da metrópole. Vamos lá. A letra A. Capitanias foram entregues a capitães donatários com o compromisso de promoverem seu povoamento. Isso é verdade. Quem recebia a capitania hereditária, que é um sistema que vai ser implementado em 1534, eram os capitães donatários.
Contudo, poucos eram os direitos e os privilégios que recebiam em troca. Isso não é uma verdade, porque como é que funcionava a relação das capitanias hereditárias? O território, a capitania, né, foram 14 capitanias, 15 lotes, 14 capitanias, porque uma delas pertencia, né, duas delas pertenciam ao mesmo capitão donatário, era doada, né? E esse território, ele pertencia a Portugal, mas ele tinha o direito de uso e exploração pelo capitão donatário. E esse capitão donatário, ele ia fazer o quê? Ele tinha a obrigação de ocupar, proteger o território, desenvolver economicamente e pagar impostos a Portugal. Mas, por outro lado, ele podia ficar com todos os lucros que essa terra gerasse, né? Claro que pagando os devidos impostos. Ou seja, a letra 1 já está errada, a letra A já está errada. Por quê? Poucos eram os direitos e privilégios? Não é verdade. Vamos ver a B. O sistema foi adotado devido à presença de estrangeiros no local? Verdade. A péssima situação econômica e financeira de Portugal, que começou a perder relações comerciais com o Oriente, e é porque principalmente Espanha vai chegar nessa região oriental, Inglaterra, França e Holanda também vão começar a fazer comércio com a região, e isso vai tirando ali uma certa riqueza de Portugal, que tinha um monopólio e não vai ter mais. E ao seu sucesso nas Ilhas do Atlântico, verdade. Portugal já tinha implementado o sistema de capitanias hereditárias na região do Atlântico e vai, então, trazer isso para o Brasil. Então, o gabarito parece ser a letra B, mas vamos ver a C. As capitanias eram pessoais, transferíveis, inalienáveis e não podiam ser passadas pelos seus herdeiros. Mentira. Elas são hereditárias, tá? O sistema era regulamentado por dois documentos, a carta de doação e o foral, tá certo. Sendo que na carta de doação vinham detalhados os direitos e deveres dos donatários, além dos impostos e tributos a serem pagos. Qual é o erro dessa questão? Ela está quase certa. É que não é na carta de doação que vinham detalhados esses direitos, deveres, impostos e tributos. É na carta foral. A carta de doação é a carta de doação, tá? Mas a carta que regulamentava a relação, direitos e deveres, era o foral. Então também não pode ser. E a administração política da colônia tornou-se centralizada? Não. Vamos entender uma coisa aqui importante. As capitanias hereditárias foi um mecanismo adotado por Portugal para tentar ocupar o território sem ter gastos. Por quê? Porque ela vai transferir a esses capitães donatários a responsabilidade de ocupar e desenvolver a colônia e vai arrecadar com os impostos. Então ela não está tendo gastos, mas está ocupando o território. E isso não é uma forma de centralização, é uma forma de descentralização. Centralização vai acontecer em 1549, que é o que a questão anterior falava. Por quê? As capitanias hereditárias não vão ter um grande sucesso, só duas vão dar certo no Brasil, né, que é Pernambuco e São Vicente, porque já implementam a economia açucareira, e aí Portugal, né, isso em 1534, os anos vão passando e Portugal vai perceber que só vai conseguir de fato desenvolver a colonização se ela se envolver diretamente, né, não vai ter jeito. E aí em 1548, ela vai então criar o governo geral, que é o quê? É a fundação de uma capital e centralização da administração aqui no Brasil. E aí o Tomé de Souza, que é o primeiro governador geral, vai chegar em 1549. Então, portanto, também não pode ser essa opção porque ela não centraliza, ela descentraliza. Portanto, nosso gabarito é a letra B, tá? O sistema foi adotado devido à presença de estrangeiros no litoral, principalmente franceses, corsários franceses, a péssima situação econômica e financeira e o sucesso nas ilhas do Atlântico. Bom, vamos lá. Agora a gente vai ver uma questão sobre economia, tá? Economia colonial. Ela fala sobre a produção açucareira realizada por Portugal durante o período colonial. É incorreto afirmar que essas questões, quando a gente vê na prova, a gente já fica nervoso, né? Se treme todo, porque tem 4 certas, aqui no caso 3 certas, uma errada. Mas para a gente estudar é uma questão muito boa, porque ela traz uma grande quantidade de conteúdo, né? Então vamos ler. Sobre a produção açucareira. Ixi, secou, deixa eu pegar aqui. Período colonial, então localização espaço-temporal, a gente está falando de Brasil colônia. É incorreto afirmar que, para extrair o lucro máximo da atividade açucareira,
Para extrair o lucro máximo da atividade açucareira, Portugal favoreceu a criação de plantations destinadas ao cultivo do açúcar. Essas plantations consistiam em grandes expansões de terra, que eram latifúndio, que eram controladas por um único proprietário e trabalhadas por escravos. Essa opção tá bem boa, tá? Vamos ver a B. O engenho, centro da produção de açúcar, baseava-se em um modo de organização específico. A sede administrativa do engenho fixava-se na Casa Grande, local onde o senhor de engenho, sua família e demais agregados moravam. A senzala era o local destinado ao precário abrigo da mão de obra escrava. Também parece estar correto. Vamos ver a C. O governo português contou com o auxílio da burguesia holandesa na economia açucareira. Enquanto Portugal explorava economicamente as terras com a criação das plantações e engenhos, os holandeses emprestavam dinheiro e realizavam a distribuição do açúcar no mercado europeu. Essa opção também está certa, tá? E eu já vou explicar para vocês. D. Em conformidade com a sua ação exploratória, Portugal viu na produção do açúcar uma grande possibilidade de ganho comercial. Contribuiu para isso capital acumulado na extração de metais preciosos e o anterior desenvolvimento de técnicas de plantio nas ilhas do Atlântico. Então vamos lá. A letra A, a letra B estão todas certas, tá? Deixa eu só marcar aqui para vocês que esse sistema de plantation é um termo que aparece muito em prova, tá? E é a forma como a gente define a estrutura econômica de produção açucareira no Brasil. Plantation, como a própria questão diz, ela é baseada no latifúndio, tem 4 características básicas. Latifúndio açucareiro, quer dizer, latifúndio, tá? Ou seja, grandes propriedades. O fato é que no Brasil foi açucareiro, mas em outras regiões da América vão ser outros produtos. Mas então é latifúndio, monocultor, ou seja, uma única matéria de cultivo, no caso do Brasil vai ser o açúcar. Mão de obra escravizada e para exportação para a Europa, tá? Não são produtos plantados para serem vendidos aqui no Brasil. Então, essas são as 4 características, tá? Bom, monocultor, latifúndio, exportador e mão de obra escravizada. A B, né, tá uma descrição aqui da forma de produção do engenho, tá certinho, a Casa Grande, senzala. A letra C, inclusive, ela é um elemento importante, porque para muitos, né, candidatos, às vezes eles esquecem que, assim, por mais que a gente trabalhe com a ideia de pacto colonial, né, que a metrópole vai tentar estabelecer um controle rígido da sua colônia, isso é verdade, Portugal vai fazer isso, mas isso não significa que Portugal ou qualquer outra metrópole não fazia acordos com outras nações. O que acontece é que Portugal não tinha uma frota naval, fosse uma frota naval comercial ou marinha mercante, né, muito poderosa, muito forte. Então, para fazer os comércios, ou seja, para levar produtos do Brasil para a Europa e da Europa para o Brasil, muitas vezes Portugal contratava os serviços da Holanda. Então, o que acontece? Essa questão está bem certa, vamos reler. Ó, o governo português contou com o auxílio da burguesia holandesa na economia açucareira, era uma parceria que Portugal fazia mesmo, tá? Enquanto Portugal explorava economicamente as terras com a criação das plantações e engenhos, de verdade, os holandeses emprestavam dinheiro e realizavam a distribuição do açúcar no mercado europeu. Ou seja, essa também está certa. O gabarito errado, a questão errada que vai ser o gabarito é a letra D. E o erro está onde? Vamos lá. Em conformidade com a sua ação exploratória, Portugal viu na produção do açúcar uma grande possibilidade de ganho comercial. Tá perfeito. Para isso, o capital acumulado contribuiu para isso, o capital acumulado com a extração de metais, não. É aqui que está o erro. Portugal não tinha extraído metais antes da economia açucareira, tá? E a segunda parte está certo, o anterior desenvolvimento de técnicas de plantio nas ilhas do Atlântico. Então, do mesmo jeito que as ilhas do Atlântico já tinham sido utilizadas para a implementação das capitanias hereditárias, também tinha sido realizada lá a implantação da economia açucareira. Mas o erro está aqui, tá? E aí eu vou registrar aqui para vocês uma informação geral interessante, que é pensar os ciclos econômicos do Brasil. Vou colocar aqui em cima, tá? Bom, o primeiro ciclo é o ciclo da cana. Isso aqui, gente, é, de novo, né, a localização temporal, que ajuda vocês a responder a questão. O ciclo da cana, que começa aqui no século XVI e
Enfim, a gente produz e exporta cana até hoje, né? Mas quando a gente está falando de ciclo econômico, é quando esse é o produto principal da economia. Vai durar até o século XVII. O 17 começa a entrar em declínio. E aí a gente tem o ciclo do ouro logo depois. Ou seja, se você tem essa noção de tempo, você poderia eliminar essa opção aqui. Por quê? Porque os metais são descobertos depois do ciclo da cana, não antes. Então, o ciclo do ouro vai ser finalzinho, bem finalzinho do século XVII, mas basicamente século XVIII. E depois do ciclo da cana, a gente tem então o ciclo do café, que é então século XIX e século XX, tá? Vai começar ali mais ou menos em 1830 e vai até 1930. Isso aqui é um ciclo já mais do período imperial e republicano. Depois disso, a industrialização brasileira, mas não está previsto nesse edital que a gente está trabalhando, tá bom? Então, vamos lá, vamos passar para a próxima questão. Uma questão sobre a presença jesuítica aqui no Brasil. Vamos lá. No processo de colonização do Brasil, né, séculos XVI e XVIII, os jesuítas tiveram um papel de destaque na difusão do catolicismo. Sobre eles é correto afirmar, exceto, ou seja, outra questão que está perguntando o erro. Também uma questão sobre o Brasil colônia, né, tá ali, processo de colonização do Brasil. A. Detinham o monopólio da educação e, na segunda metade do século XVI, fundaram colégios na cidade de Salvador e na Vila de São Vicente. É verdade isso, tá? De fato, são os jesuítas, é a Igreja Católica que vai ter todo o domínio, todo o monopólio da educação. É claro que a gente não está falando de uma educação pública ampliada, né? Até porque grande parte da população que não é né, a população de elite, não são as famílias latifundiárias, a população mais pobre, né? São, em grande parte, a maior parte da população são os escravizados, sejam eles indígenas ou africanos. A gente tem uma população livre, mas ela também não acessa as escolas, não existe escola pública, a maior parte da população é analfabeta. Mas ainda assim, o que a gente tem de educação, que é a educação da nobreza, né? A nobreza não tem muito bom, mas dos latifundiários, das suas famílias, dos seus filhos, são feitas pela Igreja Católica, né? Então, são justamente, né, representantes da Igreja, clérigos, que vão, então, educar a elite brasileira. Para além disso, né, são nas igrejas que ficam o quê? Que ficam os livros, que ficam as bibliotecas. Então, todo o domínio da cultura e da educação está monopolizada pelos jesuítas aqui na América, tá? Então, essa opção tá certa, tá correta. B. Sua tarefa missionária era a catequização dos indígenas, convertendo-o à fé católica. Sim, não só, mas principalmente, né? Era a tarefa missionária deles. A gente chama a colonização no Brasil de colonização missionária, porque a conversão dos povos locais, e aí fossem eles, né? Os indígenas, fossem eles os trabalhadores livres, que são muito poucos, mas existem, fossem eles os escravizados africanos, né? Então, tem como principal tarefa a conversão, né, dos povos locais ou dos povos, enfim, trazidos, né, que são os escravizados africanos. Isso é importante porque a gente pensa a colonização no Brasil, né, num movimento duplo. Tem, é lógico, o objetivo primeiro e fundamental, que é a exploração econômica, mas a expansão da fé católica é tão importante quanto a exploração econômica, tá? São duas coisas que andam juntas. Então, guardem isso, a gente chama isso de colonização missionária. C. Construíam as missões para impedir a escravização dos indígenas pelos coloniais e manter o universo de valores culturais dos índios. Vamos guardar essa opção. D. Foram expulsos de Portugal e das possessões coloniais pelo Marquês de Pombal em 1750 devido ao seu poder econômico e político. Isso também é verdade. Então vamos lá, o gabarito é a letra C. Onde é que está o erro aqui? De fato, os jesuítas construíam missões. Guardem esse termo. As missões eram vilas construídas pelos jesuítas, onde tinham toda uma estrutura assim já pré-estabelecida, né? A igreja ficava, existia um pátio central, a igreja ficava, né, numa região de referência, você tinha uma grande cruz no centro desse pátio, e aí você tinha, né, uma região que era o colégio, você tinha uma região das moradias dos indígenas, você tinha uma região da moradia dos próprios clérigos, dos padres, né, e você tinha as regiões de plantio e cultivo de animais. Isso eram grandes vilas que os jesuítas construíam, né, e construíam principalmente nas regiões amazônicas, onde tinham grandes concentrações ainda indígenas, né, mais para o interior do território. No extremo sul do Brasil também vão ter grandes missões, algumas portuguesas, algumas espanholas.
Mas o que acontece? O problema da questão está onde? Está na segunda parte. Por quê? De fato, as missões tentavam impedir a escravidão dos indígenas, porque isso era uma disputa entre os jesuítas e os colonos. Os jesuítas queriam converter, catequizar, e os colonos queriam escravizar. Mas manter o universo de valores culturais dos indígenas, não. Os jesuítas nunca tiveram essa preocupação, muito pelo contrário, né? São os jesuítas os principais responsáveis pelo processo de aculturação, ou seja, um processo de retirada das tradições e culturas indígenas e substituição pela tradição e cultura, né, europeia. Então, a segunda parte da questão está absolutamente equivocada. Então, o gabarito é a letra C. Bom, agora a gente tem uma questão aqui de período joanino, né, que é aquela terceiro ponto do edital. Vamos ler. A instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, representou uma alternativa para o contexto de crise política da metrópole, ou seja, lá de Portugal, e a possibilidade de implementar as bases para a formação de um império luso-brasileiro na América. Das alternativas abaixo, assinale aquela outra questão para encontrar o erro, né? Que não diz respeito ao período joanino. Então, o período joanino vai de 1808, com a chegada da corte portuguesa, até, portanto, 1822, né, com a independência do Brasil. Alguns vão considerar 1821, porque de 21 a 22 a gente tem, na verdade, Dom Pedro I no poder, tá? Mas por volta de 21 e 22. A ocupação da Guiana Francesa e da província Cisplatina e sua incorporação ao Império Português como resultado da política externa agressiva adotada por Dom João. Isso é verdade, aconteceu. Inclusive, a ocupação da Guiana Francesa é uma revanche, né, de Dom João à próprio Napoleão. Então, isso vai acontecer sim. A abertura dos portos da colônia às nações aliadas de Portugal, como a Inglaterra, dando início a uma fase de livre comércio. Tá correto. Até então, o Brasil era submetido à relação de pacto colonial. Vamos anotar aqui que esse termo é muito importante. Ou seja, Portugal tentava manter um controle muito rigoroso, né, particularmente econômico do Brasil, e aí, portanto, né, o Brasil não tinha liberdade de comércio, não tinha livre comércio, como a questão coloca. A partir de 1808, com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, e depois em 1810, com uma série de tratados que vão ser assinados, vai ocorrer a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, Portugal vai permitir que o Brasil passe a comercializar com uma série de nações europeias, entre elas, principalmente, a Inglaterra, né? E aí, isso aqui retoma aquele conteúdo que eu estava explicando quando a gente fez a linha do tempo, que é a presença inglesa no Brasil. Isso aqui começa a estabelecer o processo de dominação econômica da Inglaterra sobre o Brasil. Então tá certo, tá? Ele quer saber o erro. C. Ocorreu uma inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do império passava do centro para a periferia. Correto, tá certo também, né? Então, a corte portuguesa, toda a administração portuguesa não estava mais em Lisboa, em Portugal, mas sim aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, isso tá certo, logo não pode ser o gabarito. Atendeu às exigências do comércio britânico que conseguiu isenções alfandegárias. Isso daqui é um exagero. E aqui está o erro. A Inglaterra vai conseguir facilitações, de fato. Ela vai ter mais benefícios e privilégios, até mesmo que os comerciantes portugueses, mas ela não tem isenção alfandegária. Ela vai pagar taxas de impostos mais baixos, inclusive que os portugueses, mas não chega a ser isenta. Então, portanto, esse deve ser o gabarito, mas vamos ler a última. Ocorreu a Revolução Pernambucana de 1817, que defendia o separatismo em relação a Portugal. Correto, é uma das revoltas separatistas, tá? Que vai acontecer em Pernambuco. Então, também está historicamente correto e, portanto, o único errado é a letra D, tá? Agora vamos ver aqui uma questãozinha sobre Brasil Império, tá? E a gente já passa aqui para o nosso último ponto do edital. Então, o período regencial, 1831 a 1840, foi marcado por uma série de revoltas em vários pontos do Brasil. Sobre as revoltas ocorridas no período regencial, indique qual das alternativas abaixo está incorreta. Vamos lá, eu vou, então, aqui, como eu fiz no Brasil Colônia, eu vou fazer aqui de novo, vou mostrar para vocês, agora aprofundar, detalhar, né, uma divisão do tempo, da linha do tempo do Brasil Império, tá?
lá na primeira linha do tempo geralzona, a gente colocou o início e o fim, e agora eu vou explicar para vocês a divisão interna desse período. Então prestem atenção. Aqui a gente tem em 1822, como a gente viu, né, o processo de independência do Brasil e, portanto, o início do Brasil do período imperial. E em 1889, nós temos, então, o que a gente chama de Proclamação da República, o início do Brasil republicano, o fim do Brasil Império. Aqui a gente tem o Brasil Império. O Brasil Império ele é dividido internamente em 3 fases, e é isso que eu quero mostrar agora para vocês, que a gente não colocou na linha geral, eu guardei para mostrar aqui, tá? Uma primeira fase vai de 1822 até 1831. E é o momento em que temos no poder Dom Pedro I, tá? É a fase do governo de Dom Pedro I, um governo bastante caótico, a gente pode ver que dura pouco tempo, 9 anos, né? Então, ele vai abdicar em 1831 em prol do filho dele, muito porque aqui no Brasil ele vivia uma série de críticas, né? Problemas sérios no Brasil, problemas econômicos, problemas de conflitos externos, a política externa brasileira agressiva, né? Guerra com o que hoje é o Uruguai, por exemplo, uma crise econômica profunda e, ao mesmo tempo, vai ocorrer uma crise sucessória, ou seja, um problema na sucessão do trono português, e Dom Pedro I era o herdeiro direto, né? O pai dele morre, que é o Dom João, que estava aqui no Brasil, lembra? Vem em 1808, volta para Portugal. Dom Pedro I é o herdeiro direto, vai ocorrer uma crise sucessória lá, ele volta para Portugal, vai deixar o trono aqui para o filho dele, que então, vai vir a ser Dom Pedro II, mas no momento é Dom Pedro de Alcântara, e ele vai, portanto, voltar para Portugal. Então, aqui a gente chama de primeiro reinado, que é o período em que Dom Pedro I está no poder, tá? Ele abdica, e aí o que acontece? Dom Pedro de Alcântara, que vai vir a ser Dom Pedro II, é uma criança de 5 anos. Então, claro, ele não tem condição de assumir o trono nesse momento. Ele vai ficar ali sendo preparado para assumir o trono, mas ele ainda não tem condição. Então, a gente entra no período que a gente chama de período regencial. Esse período regencial, então, é a fase em que alguns políticos vão ficar no poder, né, fazendo a regência, ou seja, governos provisórios, aguardando o momento em que Dom Pedro II pudesse assumir o trono. E isso seria com 18 anos, na maioridade dele. Não vai acontecer com 18, vai acontecer antes, mas essa fase a gente chama então de período regencial. Que é o período sobre o qual a questão fala, né, sobre o período regencial, e vai até 1840, quando a elite brasileira resolve decretar a maioridade de Dom Pedro II e colocar ele no trono mesmo que com 14 anos. Isso vai acontecer justamente porque, ao longo dessa fase de 1831 a 1840, a ausência de um poder centralizado, né, de um regente, de um rei, vai gerar uma séria instabilidade política, social e econômica no Brasil e vai estourar muitas revoltas, tá? Esse conjunto de revoltas costuma muito cair em prova, que a gente chama de revoltas regenciais. É sobre a questão é sobre isso, né? É o que geralmente costuma cair sobre esse período. Então, são uma série de revoltas que acontecem, e revoltas de vários tipos, tá? Desde revoltas muito populares, que vão ser lideradas por exemplo, escravizados islâmicos em Salvador, que é a revolta do Malês, que vai acontecer em 1835, até revoltas entre as elites, que vão durar 10 anos, como, por exemplo, a Revolução Farroupilha, que acontece entre 1835 e 1845. Passando pela Balaiada, pela Sabinada e pela Cabanagem, que são algumas revoltas populares, outras revoltas de classe média, como é a Sabinada, em Salvador, também na Bahia. Mas são revoltas de vários grupos sociais que vão, então, ver nesse momento de instabilidade a possibilidade de lutar pelos seus direitos ou pelos seus privilégios, né? Então, a gente vai ter nesse momento aí uma série de revoltas, mas em 1840 Dom Pedro II entra no poder e a gente tem o início do segundo reinado. É a maior fase, né, a maior fase do Império Brasileiro, vai de 1840 a 1889, né, são quase 50 anos no poder, e aí, portanto, a gente tem Dom Pedro II no poder.
Vamos lá, a questão quer saber o quê? Sobre as revoltas ocorridas no período regencial, estão vendo? Geralmente são as revoltas mesmas que caem, revoltas regenciais. Indique qual das alternativas abaixo está incorreta. A Balaiada no Maranhão, a Sabinada na Bahia, a Inconfidência Mineira em Minas Gerais ou a Revolta Farroupilha no sul do país. O gabarito é bem objetivo, o gabarito é Inconfidência Mineira em Minas Gerais, que é uma revolta que vai acontecer, portanto, antes, é uma revolta da colônia, uma revolta separatista. Vou anotar aqui. E ela acontece no Brasil colônia. Claro, isso é uma revolta separatista, né? Em 1789, é o mesmo ano da Revolução Francesa, inclusive. Tá? Então, a balaiada vai acontecer mesmo no Maranhão, a Sabinada na Bahia, a Revolução Farroupilha, ou Revolta Farroupilha no sul do país. A gente tem também, além dessas três, a cabanagem no Grão-Pará e a Revolta dos Malês na Bahia, como eu falei para vocês, tá? São essas 5 revoltas, as mais conhecidas, existem outras, mas essas são as principais. Bom, próxima questão, então. Uma questão meio objetiva, né? Eu acabei de comentar com vocês, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o fato que marcou o início do segundo reinado no Brasil. A Noite das Garrafadas, a abdicação de Dom Pedro I, o golpe da maioridade, a Confederação do Equador ou o ato adicional de 34. Bom, vamos lá. Se você, né, tá lembrando que começa o segundo reinado, aqui, ele começa em 1840, significa que o ato adicional já não pode ser porque ele é de 34. A Confederação do Equador, ela é uma reação de alguns estados do Nordeste à aprovação da primeira Constituição brasileira. Então, ela acontece em 1824, no primeiro reinado. Então, se ele quer saber o início do segundo reinado, também não pode ser a Confederação do Equador. A Noite das Garrafadas é um dos acontecimentos, o último acontecimento que vai levar à abdicação de Dom Pedro, tá? Então, ambos em 1831, elas acabam o primeiro reinado, mas a gente viu naquela linha do tempo que depois do primeiro reinado não vem o segundo reinado. E é essa sacada aqui que eles querem que pegar o candidato, achar que logo depois do primeiro reinado tem o segundo reinado. Mas não tem. Depois do primeiro reinado, a gente tem o quê? O período regencial entre o primeiro e o segundo reinado. É essa atenção que a gente tem que ter. E sobra, então, o golpe da maioridade, como eu falei para vocês, de fato acontece em 1840 e marca o início do período do segundo reinado, o fim do período regencial e o início do segundo reinado. Bom, para a gente finalizar, uma última questãozinha aqui, uma questãozinha, né, de segundo reinado. Então, vamos ler. Durante o segundo reinado, vários fatores contribuíram decisivamente para que a economia brasileira entrasse em um período de relativa prosperidade. No que diz respeito a esses fatores, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, realmente uma questão na positiva, né? Pedindo qual é a certa. Então, teremos 4 erradas e uma certa. Aumento da exportação de café com a consequente formação de capitais para a indústria nascente. Bom, diversificação da atividade agrícola com o surgimento de novos produtos de exportação, como cacau, borracha e café, além dos produtos tradicionais como açúcar e algodão. Crescimento das atividades industriais e de serviços impulsionado pelo café. C. Início do processo de imigração com a vinda de muitos italianos para trabalhar nos cafeçais, verificando-se um expressivo aumento do mercado interno para os produtos industriais. Adoção por parte das fazendas de café de equipamentos aperfeiçoados que estimulou a indústria nacional. D. Criação da tarifa Alves Branco, em 44, que aumentou as taxas aduaneiras de artigos manufaturados importados, dando impulso ao processo de instalação de fábricas no Brasil. Criação de leis que obrigavam a União a comprar produtos nacionais a fim de estimular a indústria brasileira. E início da segunda Revolução Industrial com a aplicação da força motriz do vapor em vários setores da produção, como o descaroçador de algodão, elevando a produtividade do trabalho e rompendo com o caráter monocultor da agricultura brasileira. Vamos lá. Essa questão ela é sutil, ela é de um nível mais difícil, tá? Então, vou explicar para vocês. A letra A. Aumento da exportação do café é correto, tá? Só para a gente adiantar, é o seguinte.
O que leva a economia brasileira a ter um forte desenvolvimento no período é justamente o ciclo do café, que vai ter início, né, já no comecinho do século XIX, mas principalmente em 1830, quando o café desponta aí como principal produto agrícola brasileiro. E o desenvolvimento do café, ele está relacionado ao surgimento de algumas empresas industriais no Brasil. Mas, nessa fase do Império, a gente chama de surto industrial. A gente não tem um processo de industrialização no Brasil. O processo de industrialização do Brasil vai se dar lá na Era Vargas, não é nem no Primeira República, é depois de 1930. Então, essa questão aqui ela é sutil porque ela fala várias vezes sobre um processo de industrialização no Brasil, que não é real. A gente tem o surto industrial. Algumas indústrias vão surgindo, muitas delas, inclusive, com o capital e a riqueza do café. Então, são cafeicultores muito ricos que vão investir seu dinheiro em algumas fábricas, mas não tem impulsionamento do governo brasileiro, não tem apoio. Então, a gente não chama de processo de industrialização, a gente chama de surto industrial. Então, todas as opções aqui que derem o entendimento de que há uma industrialização no Brasil, no Império, elas vão estar erradas. Tá? Então, vamos voltar aqui para avaliar. A primeira questão fala isso. Olha só, ela fala de formação de capitais para a indústria nascente. Não, não é isso. Não tem uma indústria nascente. Tá? O início do processo de imigração, no final, olha, estimulou a indústria nacional? Também não. Essa outra questão, ela dá super a entender que há um desenvolvimento industrial. Olha, e mais do que isso, que há um incentivo do Estado, porque ele fala tarifa Alves Branco, que leva a União a comprar produtos a fim de estimular a indústria brasileira. Não há, guardem isso, não há por parte do governo brasileiro a intenção de industrializar o Brasil nesse período. Por fim, o início da segunda revolução industrial com a aplicação da força motriz do vapor em vários setores da produção. Gente, não tem segunda revolução industrial no Brasil, isso está acontecendo na Europa, tá? Mas o Brasil não é afetado por essas transformações tecnológicas da época, então também não pode ser rompendo com caráter monocultor, não, com certeza não, né? Inclusive, a agricultura brasileira ela é de caráter extremamente monocultor até hoje, portanto, o gabarito é a letra B. De fato, a gente tem um fortalecimento significativo do ciclo do café, mas a gente também tem uma diversidade agrícola, tá? Com o surgimento de novos produtos de exportação, como o cacau, a borracha e o café, além dos produtos tradicionais como açúcar e algodão. Crescimento das atividades industriais e de serviços. Olha só como aqui a industrialização parte de outra perspectiva. Crescimento das atividades industriais é diferente de falar de indústria nascente, estimula a indústria, ou então, né, como ele coloca aqui, segunda revolução industrial. A gente tem realmente, como eu falei para vocês, o crescimento das atividades industriais impulsionado pelo café. Isso aqui tá perfeito. Nessa questão, ele não está dizendo que a gente tem um processo de industrialização, mas a gente tem o aumento da atividade industrial. E isso é uma verdade. Então, portanto, o gabarito é a letra B. Pessoal, a gente então termina aqui com a nossa última questão, tá? Fizemos aí um panorama de muitos assuntos, desde o início do conteúdo, né, que começa no edital lá na expansão ultramarina, passando pelo Brasil Colônia, período joanino e algumas questões do Brasil Império. É um conteúdo bastante extenso, né? Então é importante que vocês se dediquem a estudar desde já, né, com videoaulas e outros materiais. Porque é um conteúdo extenso, não é interessante esperar sair o edital para começar o estudo, porque é muita coisa mesmo. Então, a gente está aí, né, oferecendo materiais para ajudar, apoiar vocês a se preparar para essa prova aí, tão aguardada, né, no aguardo da saída do edital. Então, agradecemos a atenção de vocês, que vocês tenham gostado da aula, tenham ajudado, né, e aí, se vocês estiverem se dedicando aí aos estudos também, procurar os outros materiais que a gente tem oferecido aí, em especial as aulas teóricas que vão ajudar vocês a se preparar. Então, obrigada e até a próxima.